Olá! Vamos à nossa segunda aula do curso Traços do Brasil Imperial, Arquitetura Brasileira Pós-Independência. Bom, nessa segunda aula a gente vai falar um pouquinho ainda sobre a arquitetura, né, do Brasil colonial, mas especificamente o estilo colonial e barroco. Bom, inicialmente, né, em todas as aulas eu vou trazer para vocês um pouquinho do contexto histórico, né? A arquitetura colonial é aquela que é produzida entre os séculos 16 e 19, né, a partir do processo de colonização do Brasil, e ela se utilizou de mão de obra escrava e de materiais e condições socioeconômicas distintas da Europa para sua realização. Inicialmente, né, quando os colonizadores se instalaram no território brasileiro, essas estruturas elas eram precárias, né, e insuficientes para a questão da defesa contra invasores, né, em vista, né, do tamanho do território brasileiro, né, a estrutura que se tinha inicialmente era muito precária, né, então surge a necessidade, né, a coroa portuguesa decide dividir as terras brasileiras em capitanias hereditárias, né, que isso possibilitaria o maior controle, uma vez que elas seriam doadas, né, para os donatários e eles teriam que administrar esse território. Então, aqui nessa primeira imagem da aula, a gente pode observar esse mapa com as divisões, né, principalmente na região litorânea, né, do território brasileiro, e essa pintura é do Matthews, né, Sauter, de 1734. Bom, no que se refere às características construtivas dessa arquitetura, né, por ela surgir em 1700 com as primeiras vilas do Brasil, né, inicialmente ela apresenta técnicas construtivas mais rudimentares, né. No entanto, com o aumento da influência estrangeira e novos materiais, novas técnicas também acabam sendo implementadas, né? As residências, elas deveriam seguir um padrão imposto pela coroa, né? As cartas régias definiam como deveriam ser os afastamentos, a ocupação do lote, enfim, e isso fazia com que as vilas brasileiras elas se assemelhassem visualmente às cidadelas portuguesas. Então, nesse primeiro momento, a arquitetura colonial é basicamente uma tentativa de reprodução do que existia, né, em Portugal. Bom, no que se refere às edificações religiosas, com a chegada dos jesuítas ao Brasil, houve um grande aumento na construção de igrejas, que passaram a ter destaque na estruturação urbana. Então, nas vilas, né, essa formação das vilas, as áreas centrais, né, os pontos de destaque, geralmente tinha sempre uma igreja, né, nessas áreas mais centrais, ou muitas vezes as vilas eram fundadas, né, eram construídas a partir da presença da igreja, né. E além dessas construções residenciais e religiosas, também eram produzidas casas de câmara e cadeia, né, que eram responsáveis por abrigar os órgãos de administração pública municipal, e também fortificações militares, para a questão da defesa principalmente. Essa imagem aqui ao lado é do Palácio do Governo em São Paulo, de 1827, perdão, do Debré, e ela retrata essa situação da questão da centralidade, né, da igreja e ao entorno dela, né, as demais construções, e os traços dessa arquitetura jesuítica, né, com o frontão ali a princípio, a torre do relógio, né, esses ornamentos em volta da porta. Bom, as características dessa arquitetura colonial, né, destacam-se como as principais características desse tipo de arquitetura: o rigor métrico, residências simples e uniformes, construções nos limites das ruas e terrenos, telhados com poucas águas, paralelismo sequencial de esquadrias, ornamentações rebuscadas em palácios e igrejas, perfis em estuque e pseudo-pilastras nas fachadas e sacadas com ornamentos de ferro forjado. Então, nesse período, existe a questão da prevalência, né, estética desse rigor métrico, né, da questão da simetria, né, do paralelismo, a questão
da, da sequencialidade, né, das esquadrias, como a gente já pode até iniciar a análise dessa pintura ao lado, que é do Largo do Rosário em Santos, 1850, que é do Benedito Calixto. A gente consegue observar nitidamente, né, essa questão da sequencialidade das esquadrias, tanto das janelas como das portas, né. As residências, elas têm um traçado mais simplório, né, com menos detalhes, com menos adornos. A presença, né, desses perfis de estuque, esses pseudopilastras, essas pseudopilastras na fachada, a gente consegue observar nos encontros, né, nas paredes, esquinas, a gente consegue observar esse detalhe, né, e as sacadas, né, com os ornamentos em ferro forjado. Além disso, outras características são a planta baixa estreita e alongada, a abertura para iluminação natural em cômodos virados para a rua e para o fundo do lote, a circulação por meio de alcovas e um corredor central ou lateral, e as tipologias habitacionais se dividiam em casa térrea, com pisos de terra batida e sobrado, e nas áreas rurais eram as chácaras. Então, essa outra imagem, também denominada Largo do Rosário, que é de 1880 e é do José Watt Rodrigues, né? Nela a gente consegue observar a questão da diferenciação, né, das tipologias habitacionais. A gente consegue ver em primeiro plano à direita, né, a casa térrea, né, com piso de terra batida, é uma questão interna, então nessa pintura a gente não consegue observar de início, né, mas também dá pra gente identificar os sobrados, né, que são as residências com mais de um pavimento. E com relação à questão da planta, né, a planta baixa, ela era estreita e alongada, e com relação à questão das aberturas, é porque geralmente havia um aproveitamento quase que total do lote, né, para a construção das residências. Então, como as casas na maioria eram geminadas de alguma forma, geralmente só podia ter vãos de ventilação e iluminação, né, voltados para as áreas em que elas não teriam contato com as outras residências, que geralmente era a frente e o fundo. Então, por isso, essa questão das aberturas, né, e geralmente tinha um corredor, né, que ligava todos os cômodos da casa. Bom, ainda com relação aos materiais e métodos construtivos, né, a arquitetura desse período ela se desenvolveu por meio de influências externas, da mão de obra escrava, né, que seguiam técnicas construtivas padronizadas, e das condições socioeconômicas da colônia, né, que, como eu havia falado, foi o contexto no qual essa arquitetura se fundou, né. As estruturas que eram construídas em taipa de pilão e pau a pique passam a dar lugar a alvenarias de pedra e adobe, né, o que permitiu construções com pé direito mais alto e maior número de pavimentos. Por isso surge a presença do sobrado, né, nessa arquitetura. Então aqui a imagem, né, da rua direita, Rio de Janeiro, que é do Félix Émile Taunay, de 1823. Essa imagem eu quis trazer porque ela retrata uma cena cotidiana, né, uma paisagem urbana, e também representa o grande número de escravos, né, que estavam presentes nas cidades, nas vilas, e que foram responsáveis pelas construções dessas residências, né. Eles não tinham as casas próprias, né, mas eram responsáveis pela construção dessas habitações, né. Bom, e agora falar um pouquinho sobre a arquitetura barroca, né, é uma arquitetura que se desenvolveu paralelamente à arquitetura colonial. Ela tem como características construtivas, né, a influência da cultura portuguesa, né, e aí, dentre os diversos traços arquitetônicos estrangeiros, a arquitetura colonial brasileira, ela apresenta traços do neoclássico e do barroco. Os primeiros edifícios erguidos no estilo barroco datam da segunda metade do século XVI
e em sua maioria são de arquitetura sacra. Então, nesse primeiro momento, o que a gente sabe, o que a gente entende, né, é que a arquitetura barroca ela se deu principalmente voltada para a questão das igrejas, né, para a construção das igrejas. Então, grande parte, né, do acervo de arquitetura barroca que a gente tem até hoje, a gente encontra em exemplares da arquitetura sacra, né? Aqui ao lado tem uma pintura da Igreja de São Pedro, em 1827, do Debré, né? E aí mostra aqui à direita a igreja, né? A Igreja de São Pedro, e a gente já pode observar algumas alterações, né? Principalmente no que se refere ao frontão triangular, né? Que é aquele detalhe da fachada, né? Aquele detalhe da parte central da edificação, que ele passa a perder o formato simples, né? De linhas retilíneas, triangulares, e ganhar formatos também de adorno. Vão sendo alteradas as características, né? Dessa arquitetura, né? Como eu falei, é um processo. A gente passa de um estilo para outro, né? E algumas características vão sendo perdidas em função do ganho de outras. Bom, a presença dos traços barrocos se dava principalmente nas fachadas e frontões das edificações, como eu falei, né? E até a primeira metade do século XVII se concentrava na região Nordeste. No século XVIII, com a exploração do ouro nas Minas Gerais, houve um enriquecimento das cidades e investimentos em arquitetura. Nessa região se concentra o maior acervo barroco do Brasil. Então, nesse período, né, no século XVIII, houve um grande enriquecimento, né, das cidades por causa, né, do recurso, né, de ter o recurso ali sendo extraído no local, né, que era o ouro. E aí a gente vê um movimento, né, desse investimento em arquitetura, né? E aí a utilização também desse ouro, da representação dessa riqueza na arquitetura, né, que é um dos traços do barroco. E além do acervo barroco, né, também existem exemplares do rococó, do estilo rococó, que foi uma variação. Bom, os materiais e métodos construtivos destacam-se, né? Dentre os materiais e métodos construtivos, as principais características destacadas dessa arquitetura são a abundância de elementos decorativos, a utilização de madeira, pedra, sabão e ouro para a criação de estátuas e ornamentações, pinturas com cores mais intensas, telhados com muitas águas. Além disso, eram utilizados para a estrutura materiais como pedra e cal, taipa de pilão ou adobe. Bom, nessa imagem a gente consegue observar a matriz colonial de Santos, que ela é do Benedito Calixto. A gente consegue destacar, né, mais à direita, a edificação da direita, a igreja. A gente consegue perceber os traçados, né, do frontão diferenciados, né, mais curvilíneos, né, com elementos mais decorativos, alguns pináculos, né, essas pontas, digamos assim, como se fossem estátuas, mas com formatos pontiagudos, né, decorando essa platibanda, né. Enfim, a gente consegue ver esses traços que foram implementados na arquitetura barroca, que é uma arquitetura que por fora, né, no caso da arquitetura sacra principalmente, por fora ela se apresenta de uma maneira mais simples, apesar de ter ornamentações, mas que internamente é muito rica, né, de detalhes e ornamentações e adornos, estátuas, enfim, ela se diferencia por isso. Bom, nós chegamos então ao fim dessa segunda aula, que é a última aula de contextualização, antes, né, do processo em si da independência. As próximas 3 aulas já vão falar realmente da arquitetura pós-independência no Brasil. E é importante frisar que essas 2 aulas foram desse contexto para que a gente pudesse compreender o que havia antes, né? O que se tinha desse território e o que isso, né, o que a gente tinha antes
trouxe, né, quais aspectos foram mantidos, quais aspectos foram modificados nesse processo de independência do Brasil. Bom, obrigada por estar comigo aqui mais uma vez e te espero para a próxima aula.